Salve, salve pessoas, professor Lucas Sbersi mais uma vez na área, agora trazendo o assunto segunda lei de Ohm. Bom, quem me acompanha aqui pelo YouTube sabe que eu já expliquei um pouquinho sobre a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm relaciona como a corrente se comporta com a variação da voltagem. E nós verificamos que pela primeira lei de Ohm, a voltagem associada a um circuito é igual à sua resistência vezes a sua corrente. Tudo bem? Então nós sabemos que com o aumento da DDP existe um aumento linear da corrente elétrica. E tudo isso depende da resistência associada ao circuito. Bom, aí o cara, também o Ohm, o mesmo cara da primeira lei, pensou assim, poxa, o que é fisicamente essa resistência à passagem dos elétrons? Então, ele pensou em deduzir matematicamente uma equação que fosse possível quantizar essa resistência a partir de suas características físicas. Então ele pensou o seguinte, poxa, corrente elétrica nada mais é do que o fluxo ordenado dos elétrons, certo? Esse elétron ele não vai fluir livremente em um fio condutor. Ele vai ter obstáculos no meio do caminho. E esses obstáculos são obstáculos físicos. Então veja bem, ele pensou o seguinte, poxa, esse fio condutor, o que ele tem de físico que pode ajudar ou atrapalhar esse fluxo contínuo e organizado dos elétrons? Ele pensou o seguinte, poxa, imagina um fio condutor cilíndrico, de comprimento L e de área de secção transversal igual a A. Esse fio, ele pode ser de ouro, de prata, de cobre, de tungstênio e assim por diante. Ou seja, cada material possui a sua resistividade elétrica. Toma cuidado com o termo. O Rho é resistividade elétrica. Então as grandezas quantizadas e físicas de um fio condutor, que seriam proporcionais à sua resistência elétrica, seria comprimento, área de seção transversal e resistividade. O que ele verificou experimentalmente? Quanto maior era a trajetória que o elétron tinha que percorrer nesse fio, maior era a dificuldade desse elétron atravessá-lo. Questões óbvias, não é isso? Mas ele experimentou isso, ele verificou experimentalmente. Então ele verificou que resistência elétrica é proporcional ao comprimento do fio. Tá? Agora, quanto maior a área, mais fácil de fluir os elétrons. E verificou experimental isso. Então veja bem, quanto maior a área, mais fácil de fluir. Então quanto maior a área, menor a resistência elétrica. Obviamente, resistência é inversamente proporcional. A área é inversamente proporcional à sua resistência elétrica. E a resistividade, resistividade é o próprio nome, né? Algo proporcional à resistência, não é isso? É algo característico do material que constitui o fio. Então nós dizemos que um material com maior resistividade é o material que possui maior dificuldade à passagem dos elétrons. Moral da história, ele conseguiu equacionar tudo isso e numa equaçãozinha apenas, ele conseguiu juntar isso aqui, né? Associar essas três grandezas em apenas uma equação, e essa equação ficou conhecida como a segunda lei de Ohm. Para os que mais gostam, ou conhecido como equação da rola. Olha só, Rho L sobre A. Então, resistência rola. Toda vez que você vê uma rola na sua frente, você ri. Ah lá, primeira lei de Ohm associada à segunda lei de Ohm, tá bom? Então, toda vez que você vê uma resistência, toda vez que você vê uma rola, você ri. Certinho? Então, só para concretizar esse entendimento, nós temos aqui um exemplo, tá aqui na descrição do vídeo, quem quiser fazer aí um download dos exercícios que nós vamos trabalhar a respeito dessa aula.
Exercício Enem 2010, segunda aplicação. Deixa eu pegar aqui para vocês, só um minutinho. Ele fala o seguinte, ó. A resistência elétrica de um fio é determinada por suas dimensões e pelas propriedades estruturais do material. A condutividade, toma cuidado. Aqui na segunda lei, nós associamos a resistividade. Resistividade. Aqui eu estou falando de condutividade. Então, como o próprio nome está querendo dizer, é o seguinte: quanto maior a condutividade, mais fácil de fluir os elétrons. A condutividade é o inverso da resistividade. Toma cuidado, tá bom? Bom, ele fala que a condutividade caracteriza a estrutura do material de tal forma que a resistência do fio pode ser determinada conhecendo o L, conhecendo o A, que é a área de seção transversal. A tabela relaciona o material à sua respectiva resistividade em temperatura ambiente. Só toma cuidado o seguinte, ó, a tabelinha que ele deu não foi uma tabelinha de resistividade. É uma tabelinha de condutividade, que eu posso entender como se fosse o inverso da sua resistividade. Vocês estão entendendo isso, gente? Toma cuidado com os termos. Condutividade é a capacidade de conduzir. Resistividade é a capacidade de resistir. O exercício ele me deu a capacidade de conduzir o elétron. Quem melhor conduz os elétrons? É o que tem maior valor. Quem tem maior valor, aqui ó, no cantinho, desculpa, estou atrapalhando. Maior condutividade é a prata. Se a prata tem maior condutividade, é a prata que conduz os elétrons mais facilmente. Ou seja, conduzir mais facilmente significa que a prata é o que tem menor resistência à passagem dos elétrons. E é isso que ele está perguntando. Qual dos elementos aqui possui menor resistência? Menor resistência significa que conduz melhor. Não é isso? Porque nós definimos aqui que resistência elétrica é a dificuldade à passagem dos elétrons. Então, o que tem menor resistência é o que conduz mais. Quem conduz mais? Pratinha. Tá bom? Então, bora para os exercícios.